Olá, nutricionista, seja muito bem-vinda ao programa semanal NutriPro. Esse programa semanal vai acontecer todas as terças e quintas-feiras, às 8h30 da noite, horário de Brasília. E para você que ainda não me conhece, eu sou Glauciane Norte, nutricionista de consultório, e nesse programa semanal eu quero mostrar o caminho para você, nutricionista de consultório, aumentar o faturamento do seu consultório com outros serviços além da consulta. E o tema do nosso primeiro episódio de hoje é te mostrar como você consegue oferecer outro serviço para o paciente que não seja a consulta, mesmo que ele ainda não tenha entrado em primeiro atendimento com você, mesmo que você nunca tenha feito um atendimento com ele, mesmo que ele não tenha virado ainda o seu paciente. Como é que você oferece outro serviço além da consulta para ele, sem que ele tenha tido esse contato presencial com você, ou um contato de uma consulta online em videochamada, né? Como é que você faz isso usando apenas aquele primeiro contato que ele faz com você, quando ele chega, né, te manda uma mensagem ali no WhatsApp, enfim, uma mensagem de texto, ou te liga perguntando como é que funciona o seu trabalho, quanto custa a sua consulta, enfim. Mas antes de eu te passar todos os detalhes, eu preciso alinhar algumas coisas aqui com você. Primeiro, eu vou ver se a minha conexão aqui da internet está tudo certo, se está ok, se eu não estou travando e se eu estou aparecendo aí para você. Bom, para mim aqui está tudo certinho. Eu peço que você coloque aqui para mim nos comentários, no chat aqui do lado, se está travando, se o áudio está bom, que de tempos em tempos eu vou tentar olhar e dar um suporte ali para você. Lembrando que eu estou usando aqui a câmera do celular, enfim, mais o computador, então pode ser que uma pergunta ou outra possa passar batido. Mas vamos lá alinhar as nossas expectativas. O que você vai aprender aqui hoje? Estratégias para oferecer outros serviços além da consulta para o paciente, mesmo que ele não tenha ainda virado o seu paciente, ou mesmo que ele já tenha virado o seu paciente. É isso que eu quero trazer aqui para você de estratégia. Bom, e na maioria das vezes, o que acontece? As colegas, né, as nutris, acabam confundindo que não tem necessidade do paciente já conhecer algum outro serviço que ela tenha, caso ele ainda não tenha virado paciente, caso ele não tenha passado ali pelo menos pela primeira, segunda ou terceira consulta. E isso é algo assim que não faz sentido. A gente tem aquelas pessoas, né, a gente tem aqueles pacientes ali um pouco mais resistente que dependendo de como você falar com ele, ele sim, ele vai se mostrar não, como que eu posso dizer, não tão tolerável, né, ele não vai ver com bons olhos caso você fale de outro serviço do qual ele não perguntou. Então, por isso que é muito importante você saber identificar o perfil do paciente. Por quê? Vamos levar em consideração que você vai oferecer um novo serviço para o seu paciente assim que ele entrar em contato com você. Ali, quando ele pergunta o preço da sua consulta, enfim. Como é que você faz isso sem, ser indelicada, sem parecer uma vendedora, sem parecer uma marqueteira, né? Você tem que identificar o perfil do seu paciente e sentir que mesmo que ele não tenha recebido nenhum tratamento seu, ele não vai se sentir lesado, ele não vai se sentir ali, de uma forma desconfortável, né, em relação à conversa de vocês, caso você ofereça algum outro serviço do qual ele não perguntou. Então vamos lá, vamos trazer clareza aqui de tudo isso que eu estou falando para você. Existem pessoas com vários perfis comportamentais. Quando a gente pensa em oferecer um novo serviço para o paciente, principalmente para aquele que nunca recebeu, nunca passou por nenhum tratamento com a gente, nunca fez nenhuma consulta, enfim, não nos conhece, de repente ele achou ali o nosso contato no Google, de repente ele viu a gente nas redes sociais, enfim, como é que você faz isso sem tirar a sua credibilidade, sem deixar a conversa ali desconfortável tanto para você quanto para o paciente? É identificando que tipo de pessoa ela é. Qual que é o perfil comportamental dela, né? Como é que ela
se comporta a receber certas notícias, principalmente notícias da qual ele não veio buscar. Pensa comigo, o seu paciente, seu futuro paciente, mandou uma mensagem querendo saber da consulta. E você, do nada, fala: "Olha, eu tenho outro serviço", ou "Olha, você não quer passar pelo meu programa nutricional, por exemplo, que lá você vai receber isso, isso e isso, a gente vai fazer X, Y, Z, protocolos", enfim. Pensa só, pode ser que tenha aquelas pessoas ali que vai falar assim: "Meu Deus, mas eu tô perguntando de uma coisa e ela já tá me oferecendo outra". Isso aí não é nutricionista não, ela é mais uma vendedora do que uma nutricionista. E eu sei, Nutri, que você se sente o ó, né, você não se sente valorizada quando nos comparam com marqueteiras, com vendedoras, como blogueiras, enfim. Eu sei que você não gosta disso. E eu tenho certeza que você não vai querer passar por essa saia justa, né, onde o paciente pode imaginar que você está ali só querendo vender um serviço para ele, principalmente um serviço com valor mais agregado, que é o caso dos programas nutricionais. Então, o que que você vai fazer? Você vai desenvolver uma conversa com o seu paciente. E essa conversa, ela só vai fazer sentido de acordo com o seu objetivo. Que objetivo é esse, Glaucio? Vamos lá. Se você é uma nutricionista de estratégia, né, nutricionista que busca estratégias de manter, de aumentar o faturamento mensalmente, você deve ter noção do quanto você precisa ganhar no mês para que aquele valor seja favorável ao que você gasta, às suas necessidades pessoais, enfim. Se você tem isso em mente, você já sabe quantos porcentos ou quantos pacientes que entram em contato com você, você precisa fechar um valor mais agregado de um outro serviço que não seja consulta. Então, você parte primeiro desse princípio. O primeiro ponto é: de quantos em quantos pacientes, qual é a taxa, né, total de todos os pacientes que entrarem em contato comigo, que eu vou oferecer um serviço de valor mais agregado que não seja consulta. Partindo desse princípio, você vai escolher os seus pacientes que, assim que ele entrar em contato com você, se mostre mais receptivo a conversar. E é daí que você precisa identificar o perfil dos pacientes, que são 3 que eu gosto de trabalhar, e eu queria compartilhar aqui a minha tela com você, mas como eu estou usando o celular, isso não vai ser possível. Mas a gente tem o primeiro paciente ali, né, de perfil, não só de paciente, mas de pessoas mesmo, né, com aquele perfil ali mais empolgado. Quem são essas pessoas? Normalmente a conversa dele com a gente no WhatsApp é do tipo: "Oi, Nutri, tudo bom? Eu queria saber quanto custa a sua consulta, porque eu preciso emagrecer ou ganhar massa muscular, ou o médico me mandou procurar uma nutricionista, porque eu preciso controlar minha diabetes, porque eu preciso controlar meu colesterol", enfim. Normalmente, essas pessoas que estão mais receptivas a conversar mais, a receber um áudio seu, por exemplo, ela já faz um primeiro contato dando detalhes da situação nutricional dela. É esse tipo de pessoa que você tem uma brecha para poder desenvolver uma conversa e identificar qual é o serviço que você tem que mais vai se encaixar para que ela alcance o resultado dela. E existe outros 2 tipos de pessoa que eu ensino as colegas, né, que eu ensino as outras nutricionistas a identificar, que é o frustrado, né, você conheceu a empolgada, que é aquela que já vem ali falando detalhes de como está a situação nutricional dela, o que que ela precisa, o que ela não precisa. Você tem a frustrada e você tem o cético, a pessoa cética ali. Quem é essa pessoa cética? O cético normalmente te manda: "Bom dia, boa tarde. Qual é o valor da sua consulta?". E aí ele espera já responder, já receber, na verdade, uma resposta ali de bate-pronta, né: "Ai, oi, boa tarde, minha consulta é X valor". Normalmente essas pessoas, ou elas estão ali preocupadas em relação ao valor que custa a sua consulta, ao investimento que ela vai ter que fazer,
Ou pode ser que ela nunca tenha passado por uma nutricionista, pode ser que ela recebeu algum diagnóstico médico do qual ela não esperava e, assim, ela ainda não entrou no processo de aceitação de que ela precisa do nosso trabalho, né, de que ela precisa do tratamento nutricional. Então, normalmente essas pessoas, ela vem ali, nos contacta, né, elas envia mensagem, faz uma ligação, enfim, sendo bem pontual nas perguntas, né. Oi, boa tarde, ou às vezes nem boa tarde, só manda: "Quanto custa a sua consulta?". De repente: achei seu telefone no Google. Ah, o fulano me passou seu contato e eu gostaria de saber quanto custa a consulta". Existe esse tipo de pessoa, né, o que a gente chama ali de perfil cético. Enfim, e existe as frustradas. Quem são as pessoas frustradas? Como é que você identifica esses pacientes frustrados? Normalmente é aquele paciente que ele chega ali, chamando você numa conversa, enfim, pergunta sobre o valor do tratamento e ele já começa a perguntar e, ao mesmo tempo, afirmar de coisas que ele não gosta. Então, por exemplo, ele vai entrar em contato com você e logo ele vai falar: "Olha, eu preciso disso, vamos usar aqui o exemplo do emagrecimento, que é o exemplo ali universal que o mundo inteiro precisa e que a maioria de nós nutricionistas, mesmo que a gente trabalhe em outras áreas da nutrição, a gente acaba atendendo um paciente ou outro que queira emagrecer. Nem que seja ali um parente, uma amiga, enfim, a gente acaba atendendo, pessoas que desejam emagrecer. Normalmente essas pessoas que desejam emagrecer e que têm um perfil mais de frustração, né, o que que acontece? Ela chega numa conversa perguntando sobre o valor da consulta, perguntando sobre o valor do tratamento e ainda perguntando se você é o tipo de nutricionista, por exemplo: "Olha, mas você não vai me passar caviar na hora do almoço não, né? Olha, você não vai colocar para mim atum, ou, vamos pensar aqui em algo mais pão preto, né, pão integral preto, para eu comer todos os dias no café da manhã não, né?". Normalmente eles vêm, assim, com essas perguntas e essas afirmações já de que não me venha com esse tipo de plano alimentar, que não é para mim, eu não faço, eu não gosto. Ele já está te afirmando que ele já passou por aquele processo, ele já passou por outros profissionais que usam esses tipos de alimento um pouco mais exótico, né, e que não faz parte do perfil dele, que ele não gosta e que é por isso que ele parou o tratamento com outro profissional, né, ou de repente já nem voltou para o retorno para a próxima consulta. Enfim, ele já está te dando ali uma pequena deixa do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele é capaz de fazer, tanto em relação financeira, né, que quando a gente fala ali de alguns alimentos um pouco mais exóticos, que não faz parte da, culinária brasileira tradicional, da população da maior parte da população brasileira, né, a gente já sabe que o paciente ali não vai aceitar muito bem se a gente diferenciar tanto o cardápio. E a gente consegue perceber isso antes do paciente vir em consulta com a gente, quando é um paciente com esse perfil, um perfil assim mais frustrado. Por quê? Ele já vai te falar várias coisas da qual ele tentou e não gostou, ou de algum profissional que ele foi e não se adequou ao método, né, desse profissional, aos tipos de alimentos, enfim. E aí, você tem 2 chances. Você tem a chance de mostrar os seus diferenciais para esse paciente frustrado, e aí vai de você querer trabalhar com esse tipo de perfil ou não, e você tem a chance de fazer uma conversão, ou seja, de não ficar apenas com o serviço de consulta para aquele paciente empolgado. Então vamos lá voltar agora nesse paciente empolgado, para você entender as oportunidades que você tem de oferecer, né, de vender um outro serviço que não seja apenas a sua consulta, para esse paciente com o perfil mais empolgado.
Vamos lá então. Quando o paciente vem com aquela conversa de que: "Oi, Nutri, tudo bem? Eu sou a fulana de tal. Olha, eu preciso emagrecer por conta disso e disso e disso. Eu já tentei, fazer dietas outras vezes". Na maioria das vezes, esses pacientes com um perfil mais empolgado ali, né, ele não tem problema de iniciar e parar várias vezes. Ele começa e para várias vezes sem problema nenhum e não tem vergonha de falar isso, que iniciou e parou. Então, pessoas com esse pacientes com esse perfil, ele vai já te deixar ali, vai trazer mais clareza para você do que ele já tentou fazer, do que já deu certo para ele, do que já deu errado, do que ele gostou e do que ele não gostou e do que ele consegue manter. Desculpa. E aí, o que que é interessante nisso? Que você consegue responder ele e, claro, tudo isso de acordo com o que você acredita, tudo isso de acordo com o tipo de tratamento que você faz dentro do seu consultório, mas enfim, você consegue responder ele de uma forma da qual soe bem para os ouvidos dele. O que que eu quero dizer com isso? Vamos lá, pegando esse paciente de perfil empolgado que quer emagrecer. Se ele te fala que ele já tentou emagrecer sozinho, que ele nunca foi em nenhum profissional, em nenhum nutricionista, em nenhum médico, nada, enfim, mas que ele já conseguiu emagrecer 5 quilos em 21 dias, por exemplo. "Olha, Nutri, eu já emagreci 5 quilos e só tem 21 dias que eu comecei, né, a fazer uma reeducação alimentar ali, eu busquei algumas informações na internet, tô tentando seguir ali mais ou menos sozinho, já consegui esse resultado, mas eu percebo que a minha energia já não é mais a mesma, porque eu estou fazendo uma dieta XYZ, né, que eu vi na internet, então não sei se está certo ou não, porque eu até emagreci, mas eu não me ando me sentindo bem. Eu percebo que eu comecei a ter uma queda de cabelo, coisa que eu não tinha antes. Enfim, esse paciente de perfil empolgado, ele vai te dar detalhes de tudo que ele já tentou, não tentou fazer, e ele vai vir falando dos detalhes que deram certo e dos detalhes que deram errado. Essa é a sua deixa de mostrar para ele as outras possibilidades que você tem. Por exemplo, um paciente com esse perfil empolgado, ele está muito predisposto a fazer o que precisa ser feito, ou seja, a seguir o seu plano alimentar. Então, se é um paciente que busca emagrecimento, você não concorda que ele é um paciente com alto potencial para você buscar fidelizar ele? E que é um paciente do qual não faz sentido nenhum você oferecer e falar só da sua consulta, porque você já sabe que ele vai precisar de um segundo ou de um terceiro mês, por exemplo. Então, não faz sentido nenhum você arriscar colocar esse paciente em consulta e, se você faz retorno ainda, talvez ele nem voltar para o retorno. Se você não faz retorno, talvez esse paciente nem voltar para o segundo mês. E tudo isso porque você não aproveitou a situação para mostrar um panorama de tratamento para ele dentro de um outro tipo de serviço que você tenha que não seja consulta. Então, pessoas com um perfil mais empolgado, elas estão ali, olha, muito prontas para receber outros serviços nossos. Só que elas só vão aceitar a probabilidade de você vender um outro serviço seu que não seja consulta, para esse tipo de pessoa, é quando você mostra para ela onde ela está, ou seja, como é que ela está, né, a situação nutricional dela, a realidade nutricional dela, como é que vai ser o desenvolvimento, o caminho ali do tratamento dela, se ela iniciar um tratamento com você, tudo que ela vai sentir, os benefícios, as fases onde você consegue ajudar ela a deixar menos sofrido o processo da dieta, o processo da reeducação alimentar, o processo que de repente ela precise passar para fazer algum tipo de exercício físico, né, iniciar algum tipo de exercício. Às vezes é um tipo de paciente que, por mais que ela conseguiu emagrecer de certa forma sozinha,
ela nunca agachou no chão e tentou levantar sozinha, né. É uma paciente toda travada, ela mal passou na porta de uma academia, ela nunca fez nenhum tipo de exercício físico. E às vezes são pessoas que precisam ali só de um pontapé, sabe aquele empurrãozinho? São pessoas assim que você sabe que você percebe na conversa com elas, que elas querem mudar muito, que elas desejam mudar muito, mas tem alguma coisa que está travando ela, que está impedindo ela de realmente iniciar. E se você fazer uma troca de experiência, de conversa e souber mostrar exatamente o estado em que ela está, como é que vai ser o processo dela passando em tratamento com você e como é que ela chega no final desse tratamento, a ideia de uma boa estratégia para vender outro serviço que não seja consulta é mostrar as vantagens e os benefícios do seu outro serviço que não seja a consulta. Porque a gente sabe que as consultas, seja do nutricionista, seja de um médico, é algo mais padrão. É por isso que a gente vem se diferenciando dentro do nosso tratamento nutricional com outros serviços além da consulta, porque você consegue personalizar um atendimento, você consegue personalizar um protocolo nutricional para aquele paciente. E conforme você vai atendendo mais e mais pacientes com aquele mesmo objetivo, você vai conseguindo deixar pronto, né, o seu protocolo de atendimento, o seu outro serviço que não seja a consulta. Então, por mais que o paciente nunca tenha passado em consulta com você, não faz sentido nenhum você deixar de aproveitar essa oportunidade caso você identifique que é um paciente com perfil empolgado. Porque ele já te deu sims e nãos do que deu certo e do que deu errado para ele. Ele já está predisposto a fazer o que precisa ser feito. Basta você saber fazer um panorama de tratamento para ele. Realmente ali, sabe quando a gente vai viajar e a gente tenta fazer um roteiro ali, eu vou conhecer o lugar X, depois do lugar X eu vou no lugar Y, e eu vou naquele lugar que eu via na TV. Enfim, você faz um roteiro de viagem. A mesma coisa você precisa fazer para o seu paciente com um perfil empolgado. Faça um roteiro de tratamento para ele e vá mostrando em cada passo a passo. Exemplo, você tem um serviço que dura 3 meses o tratamento. A cada mês, você pode dividir esse seu período de tratamento de cada 30 dias, dividir em 2 ou 3 partes, enfim, e ir mostrando para o paciente os benefícios e as vantagens de cada etapa que ele vai passar no primeiro mês. Depois, você mostra os benefícios e as vantagens de cada etapa que ele vai passar no segundo e assim no terceiro mês. Mostre para ele o que é aquele processo. Mostre para ele o que é aquele protocolo nutricional, por que que ele precisa executar aquele protocolo nutricional, qual que é a vantagem dele, executar aquele protocolo nutricional no primeiro mês, né, por que que ele precisa, qual é a dor que ele vai resolver executando aquele protocolo nutricional. A gente sabe, e ele também sabe, que no final das contas ele só quer emagrecer. Mas você sabe, como nutricionista, que são vários detalhes, vários fatores que acontecem para que o paciente ganhe peso, entre no processo de sobrepeso, obesidade em todos os seus graus. E na maioria das vezes são esses fatores que precisam ser tratados. E nós, como nutricionistas, a gente tem várias ferramentas em mãos, além do plano alimentar. Nutri, pelo amor de Deus, você precisa ter dentro do seu consultório outras ferramentas e outras estratégias que não seja só apenas entregar um cardápio para o paciente e esperar que ele siga aquilo ali e volte daqui 30 dias ou volte para o retorno. Você precisa ter ferramentas, ter estratégias, ter protocolos diferenciados para ter um bom faturamento ali dentro do seu consultório e principalmente um faturamento que não fique oscilando. E se oscilar para mais, parabéns,
Só que se oscila para menos, isso vai ser motivo de frustração para você, principalmente com os atendimentos, com a profissão, enfim. Então, é por isso que você precisa sempre buscar diferenciar os seus atendimentos e criar ali outros serviços além da consulta para resolver o problema do seu paciente, não só o principal, que no caso é o emagrecimento, mas todos os fatores, todas as pontas que passa ali, que acontece na vida dele, no dia a dia dele, para que leve ele a acabar ganhando peso, né? Acabar aumentando peso, acabar ficando naquele efeito sanfona e acabar ficando naquele ciclo onde ele começa a dieta, para a dieta, começa a dieta, para a dieta. Se você não mostra para ele que há possibilidades dele alcançar o objetivo dele, que no caso é o emagrecimento e ainda resolver outros detalhes, né, todos os fatores que vão fazer ele aumentar o peso, seja em um mês, em 2 meses, ou seja em um ano, enfim, ele vai ver valor na sua consulta, ele vai ver valor no seu trabalho e dificilmente ele não vai querer, receber, não vai querer participar do seu outro serviço, que não seja a consulta, caso ele tenha entendido tudo isso, caso ele identifique os benefícios, as vantagens de estar dentro desse outro serviço seu, estar dentro desse outro tipo de atendimento seu. Até porque, lembre-se que pacientes com perfil empolgado, ou ele já passou por algum outro profissional, ou ele já tentou o processo de emagrecimento, por exemplo, sozinho, teve resultado, não teve resultado, mas ele está ali com vários problemas que ele precisa resolver. E ele vai te falar isso. E são esses problemas que é a deixa, né, e até os resultados que ele teve, que são as deixas para você se mostrar a pessoa que vai resolver as dores dele, vamos se dizer assim, né. Se há um paciente que conseguiu emagrecer, mas agora ele está com vários efeitos colaterais, porque ele emagreceu fazendo coisas milaborantes, fazendo e seguindo dietas que não fazem parte da estrutura física dele, ou se ele fez o radical, né, parou de comer simplesmente, está ali só na água e na sopinha, que a gente sabe que acontece que muitas pessoas acabam fazendo isso, enfim, você precisa mostrar para ele que você é a pessoa que vai cessar a dor dele. Qual dor? A dor da queda de cabelo, a dor da fraqueza, a dor da pele ressecada, né, dos lábios ressecados, a dor das dores nas articulações, a dores da falta de libido, a dores da insônia. São vários tipos de dores que um paciente que emagreceu fazendo algum tipo de dieta que não faz parte da estrutura física e fisiológica dele, né, que ele fez ali totalmente da cabeça, são várias dores que nós, como nutricionista, a gente consegue minimizar e até cessar, interromper, literalmente ali essas dores, né, acabar literalmente com essas dores. Nutri, eu sei que são muitas informações aqui essa noite, né, a gente, fez apenas o nosso primeiro episódio de todos os episódios que vão acontecer todas as terças e quintas-feiras, 8h30 horário de Brasília. Aqui abaixo dessa aula, se você quiser, ou seja, eu vou esperar que você me peça aqui nos comentários um print de como eu faço para conversar com pacientes que têm o perfil mais empolgado. E como é possível você oferecer um outro serviço para ela, mesmo que ela nunca tenha passado em tratamento com você, mesmo que ela não tenha sentido um gostinho de como é uma consulta sua, de quais são os resultados da sua consulta. Então, se você quiser um exemplo, né, de como você pode estar conversando com um paciente com esse tipo de perfil empolgado, coloca aqui para mim nos comentários: "Nutri, eu quero o print de exemplo para conversar com pacientes com perfil empolgado", e eu vou enviar aqui para você no particular, mas eu preciso que você coloque aqui para mim nos comentários, né, para eu saber que realmente você quer, que faz sentido você ter um exemplo ali de como conversar, de como desenrolar uma estratégia com esse tipo de paciente. Nutri, outra coisa.
Todas as terças e quintas-feiras, eu espero que você convide outra colega nutricionista que você sabe que quer aumentar o faturamento do consultório com outros serviços além da consulta. Compartilhe essa live com essa amiga, avisa ela que todas as terças e quintas-feiras vai ter essas lives, principalmente se hoje ela só vive de atendimento, de consulta, se ela só faz consulta, se ela não tem um programa nutricional, se ela não tem um clube de assinatura, se ela nunca fez uma imersão com o paciente, se ela nunca desenvolveu uma palestra para alguma empresa ou para algum paciente, né, para um grupo familiar, para um grupo de pacientes, enfim, se ela quer, se ela deseja criar outros serviços além da consulta, já convida ela para participar semanalmente aqui com a gente. Sempre vai ser no YouTube, tá? Dificilmente eu vou estar em outras redes sociais, então saiba que sempre vai ser aqui no YouTube. E se tudo que eu falei aqui para você de alguma forma te ajudou, se de alguma forma clareou a sua mente, coloca aqui para mim nos comentários abaixo desse vídeo o que mais fez sentido para você e se tem alguma coisa que você já conseguiu ter ideia de como é que você vai implementar durante os próximos dias, durante essa semana. Se você conseguir implementar alguma coisa ou se você teve ideia de alguma coisa que você quer implementar, mas não está sabendo desenrolar muito bem, coloca aqui para mim também, que vai ser um prazer eu te dar um insight a mais, né? Eu trazer clareza para você de ideia e de estratégia da qual você pode usar com esses pacientes com um perfil mais empolgado para oferecer outro serviço que não seja consulta. E se você ainda não tem outro serviço que não seja consulta, coloca aqui para mim, abaixo desse vídeo, nos comentários, qual é o serviço que você já viu outras nutricionistas fazer, que você sabe que outras nutricionistas vendem, mas você não tem nem ideia de como inicia, de como monta. Coloca aqui para mim que serviço você deseja aprender a criar aí dentro do seu consultório para aumentar o seu faturamento. Nutri, foi um prazer estar aqui com você essa noite. Eu prometo que depois eu vou olhar os comentários, vou responder todas. Eu te vejo na quinta-feira, 8h30, horário de Brasília. Tchau, tchau.